Pessoal, agora nós vamos falar sobre a produção de energia através das usinas termonucleares, ou seja, a energia nuclear produzida através da fissão do urânio, certo? Então, no Brasil, o Programa Nuclear Brasileiro, ele teve seu início em 1969, no auge da Guerra Fria, certo? Em que o Brasil era aliado dos capitalistas. Então, em parceria com a empresa norte-americana, foi construída a primeira usina termonuclear do Brasil, a Angla 1, localizada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, com capacidade de produção de 626 megawatts. Em 1975, em uma parceria já com a empresa alemã, deu início um projeto de construção de 8 usinas termonucleares. Só que até o presente momento, apenas a Angla 2 foi construída, certo? E a Angla 3 ainda está em construção. A Angla 2 com capacidade de 1.350 megawatts. Ela localiza também na mesma cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. A Angla 3, que também foi feita, está sendo construída com a parceria com a Alemanha, certo? Ela tinha um prazo de conclusão previsto para 2014, só que não conseguiu cumprir esse prazo, certo? Ela ainda está em construção. Em 2011, houve a participação dessas usinas em 2011, a participação dessas usinas na produção de energia elétrica representava menos do que 3%, certo, da matriz energética brasileira. 2,7% só. Isso é insignificante se for comparado com a participação das hidrelétricas, a participação das termoelétricas e da biomassa. Só que, a nível nacional, só que para o estado do Rio de Janeiro, um estado que tem muita indústria, certo? Não tem é um estado que tem um território pequeno, não tem rios longos que produzam energia hidrelétrica, certo? Então a energia que é produzida nessas duas usinas nucleares, Angla 1 e Angla 2, é muito importante para esse estado, certo? O estado do Rio de Janeiro é altamente dependente do fornecimento dessas usinas. Aqui a imagem mostra Angla 1, certo? E Angla 2, ambas localizadas em Angra do Reis, no Rio de Janeiro, certo? Aqui a localização do Rio de Janeiro. A produção de energia nuclear, a produção é limpa, certo? A preocupação que tem é que o urânio ele é um material radiativo, o contato direto pode ser até letal, certo? Só que a preocupação é em caso de acidente e aonde vai colocar os rejeitos, certo? Tem que ser colocado no local adequado, certo? O que preocupa um pouco aqui é a localização de Angra dos Reis, né, no estado do Rio de Janeiro, e aqui é o mapa das principais falhas que tem indícios de movimentação no período recente das eras geológicas, do tempo geológico, certo? Então, uma dessas falhas passa próximo a Angra dos Reis, passa próximo ao estado do Rio de Janeiro, certo? E aqui a falha de Samambaia, a falha de João Câmara, né, que causa os terremotos de João Câmara, no Rio Grande do Norte, Pedra Preta. Mas aqui a preocupação é com essas falhas, que essa falha passa aqui. Então, se ela tiver um movimento que venha causar um terremoto de grandes proporções, isso pode ter um dano, certo? Pode causar um certo dano, como aconteceu no Japão. O Japão, na usina de Fukushima, em 2011, esse grande acidente nuclear, certo? Em virtude de um terremoto que aconteceu lá no Japão. O detalhe é que aqui o Japão aqui é limite de placas tectônicas, então tem terremotos de grande intensidade. Aqui não, aqui é falhas geológicas, aqui não está no limite de placas tectônicas. Pode ter terremotos de média intensidade, certo? Que pode preocupar se o terremoto for próximo a essas usinas, certo? Mas não
com grande frequência, como acontece em países de limites de placas tectônicas, como no Japão. Outra fonte de energia que tem recebido muito investimento no Brasil e tem crescido também a sua participação na matriz energética é a biomassa, certo? Dentre a biomassa, destaca os biocombustíveis. Biocombustíveis são feito a partir de derivados de biomassa, seja o milho, seja a cana-de-açúcar, seja a lenha, o girassol ou o que for, certo? Biomassa é toda matéria orgânica ou vegetal não fóssil que pode ser utilizado para a produção de energia. Então, o mais utilizado no Brasil entre os biocombustíveis são o etanol, principalmente feito a partir do álcool da cana-de-açúcar. Lembrando que em países como os Estados Unidos, o etanol ele é feito também do milho. E o biodiesel, que é feito a partir de oleaginosas, certo? Como no senso comum, oleaginosas são plantas oleosas, certo? Que pode se obter combustível a partir delas. Em 2011, como eu falei, em 2011, a biomassa representava 23,8% da participação da nossa matriz energética, sendo a segunda fonte mais consumida no país. E destacando o etanol, né, que é derivado da cana-de-açúcar, e também a lenha, né? Lembrando que o carvão vegetal, ele é um derivado da lenha. A lenha é também uma biomassa, certo? Os biocombustíveis eles podem proporcionar vantagens que contemplam desde a sustentabilidade econômica, social e ambiental, certo? Lembrando que por ser uma fonte de energia que pode utilizar várias matéria-prima, certo? O biocombustível ele se caracteriza como uma fonte de energia renovável, certo? Porque tem múltiplas possibilidades de se obter o biocombustível para a produção de energia. O aumento da sua produção vai reduzir o consumo de derivados de petróleo e, consequentemente, a poluição atmosfera, gerando novos empregos. E também pode promover a fixação de famílias no campo. Existe crítica, certo? Existe a crítica que essas terras no campo elas podem ser apropriadas pelos grandes latifundiários, gerando uma grande concentração agrária ainda maior. Existem críticas que a produção apenas para a obtenção de energia pode provocar a fome, já que não está sendo produzido o alimento para o consumo familiar e sim para o consumo de energia. Existem outras críticas também, que é com relação ao desmatamento, certo? Porque, por exemplo, uma grande plantação de cana-de-açúcar, uma grande plantação de milho, vai exigir que uma área seja desmatada cada vez mais, né? Uma grande produção de carvão vegetal vai exigir também o desmatamento de árvores que é para produzir esse carvão, certo? Então, por isso que existe também essas críticas, existem os pontos positivos e negativos do uso dos biocombustíveis. O biodiesel, certo? O nosso país ele se destaca por ser um país que já tinha falado nas outras videoaulas, é um país que está em sua maior parte numa área intertropical, certo? É um país que se destaca com a produção de várias plantas oleaginosas, certo? A mamuna, a palma ou dendê, que também pode ser conhecido como dendê, o girassol, o milho, o babaçu, a soja, o algodão. Então existe uma diversidade de oleaginosas que pode ser utilizado para a fabricação do biodiesel. A utilização do biodiesel aqui no mercado brasileiro, existe uma lei que regulamenta, a Lei 11.097 de 2005,
Nessa lei foi criada a obrigatoriedade da mistura do produto ao diesel do petróleo. Também foi criado o selo de combustível social e implantado um sistema de incentivos fiscais e subsídios para a produção de biodiesel. Principalmente nas pequenas propriedades da região norte e nordeste, receberam vários incentivos para a plantação de plantas oleaginosas, certo? Para a produção dos biocombustíveis. E o etanol, que é o álcool, né, o mais conhecido dos biocombustíveis, ele pode ser obtido a partir do milho, da cana-de-açúcar ou de outros vegetais, certo? O Brasil ele é o segundo maior produtor mundial de etanol, destacando para o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, certo? Com a crise do petróleo, que a gente já estudou nas aulas anteriores, foi criado aqui no Brasil o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool. Esse Proálcool tinha o objetivo de introduzir uma mistura na gasolina álcool, certo? E também fabricar veículos movidos a álcool. Essa mistura na gasolina, a gasolina, que é derivada do petróleo, recebeu uma porcentagem de álcool, certo? Com a crise, certo, que foi criado esse programa, né, o Proálcool, houve subsídios para quem possuísse veículos movidos a álcool, uma redução do preço do IPVA fosse mais barato do que os veículos que rodassem a derivada do petróleo. E com esse programa ocorreram várias alterações na Organização Espacial do Campo. Algumas delas: controle de preço da cana-de-açúcar pelos usineiros, concentração de terra, a crítica a um grande aumento da produção de energia em biomassa, é a questão da concentração de terra, aumento do número de trabalhadores diaristas, incentivo à monocultura, ou seja, a cultura de um só produto, no caso aqui no Brasil, a cana-de-açúcar, e o êxodo rural, com a concentração de terra, né? Muitas pessoas venderam suas terras por preço baixo, ou até mesmo foi tomada através do processo de grilagem, contribuindo ainda para o favorecimento do êxodo rural. E isso foi no início do programa, quando foi introduzido o programa o Proálcool, certo? Aqui no Brasil. Aí na década de 1990, houve a falta de álcool, e com isso gerou uma desconfiança. E os consumidores voltaram novamente a utilizar e preferir veículos movidos a gasolina. Aí também tinha a questão do custo, porque o etanol, mesmo sendo uma fonte de energia eficiente, renovável, limpa entre aspas, não polui tanto a sua queima, não polui tanto quanto aos derivados do petróleo, certo? Mas, porém, naquela época, naquele período, o álcool era mais caro do que os derivados do petróleo. Então, os consumidores preferiam botar o combustível mais barato. Houve um grande desenvolvimento tecnológico, certo? Com esse desenvolvimento tecnológico, e também teve os diversos aumentos no preço do barril de petróleo, a partir de 1997, o álcool ele tornou-se economicamente viável, ou seja, mais barato do que os derivados do petróleo. Se a gente for hoje nos postos de combustível, a gente identifica isso, né? O etanol ele está um preço menor do que a gasolina, E também houve um incentivo, principalmente a partir da década de 2000, certo? Da produção de veículos com motores movidos a biocombustível flex, ou seja, tanto andar a álcool como a gasolina, certo? Os veículos com injeção eletrônica que surgiram, né? Então isso também é uma prática para incentivar o consumo dessa fonte de energia menos poluente e renovável. Então era só isso, pessoal. Tenham todos um bom dia, certo? E até a próxima aula.